palavra paróquia, nós vamos voltar de novo a essa ideia da paróquia como casa que acolhe a todos. A Assembleia Cristã se reúne para celebrar Jesus Cristo, sua palavra e sua vida, e atualizá-lo na história. Aos poucos, começou a se destacar dentro do ambiente judaico e romano da época. Alguma coisa era diferente naquele grupo, o grupo dos primeiros cristãos. Eles começaram a viver de tal forma, de tal maneira, que não é que eles eram briguentos e se separavam dos demais. Não, os primeiros cristãos, os apóstolos, os discípulos de Jesus, após o batismo, se uniam de tal forma, viviam a comunhão trinitária tão grande, que eles começaram a se destacar dos demais. Não que eles quisessem ser diferentes dos demais, mas pelo estilo de vida, pelo jeito, pelas ideias. Tudo isso fazia com que eles se distinguissem, fossem sendo separados, por assim dizer, dos demais, não é? Tanto os judeus começaram a perceber isso, como também os romanos começaram a perceber isso. O que é que acontece? O que acontece naquele grupo de pessoas que ainda não eram chamados de cristãos, não é? No primeiro momento ainda não eram chamados de cristãos, éramos discípulos apenas de Jesus. O que é que acontece com este grupo de pessoas que se torna tão diferente, que vive tão coeso, que vive tão unido, que vive um ajudando o outro? Aquele texto do livro do Atos dos Apóstolos que diz como era a primeira comunidade. Eles viviam partilhando tudo o que eram e o que tinham era posto em comum, e não havia necessidade entre eles, não havia necessidade de nenhuma espécie, porque todas as vezes que a gente lê não havia necessidade, é claro que a primeira urgência é sempre as necessidades materiais. Mas o ser humano não tem só necessidades materiais, tem necessidades emocionais, tem necessidades estéticas, culturais, não é? Tem necessidade de tantas outras coisas, digamos assim, para viver de forma integral como pessoa, como ser humano. E eles então começaram a se distinguir dos demais e formaram esta união, esta congregação, uma assembleia, que era chamada então da eclesia. Diferente de tantas as outras, comportava-se diferente. As pessoas começavam a observar. Não era só uma reunião de pessoas que possuíam a mesma fé. Não era só uma reunião. Isso acontecia em tantas outras religiões, em tantos outros hábitos, entre os judeus, entre os romanos. Qual era a diferença dos cristãos? Não era só um grupo de pessoas que possuíam a mesma fé, mas sim uma reunião de pessoas que possuíam uma só fé. Não a mesma fé, uma só fé. Possuíam um só coração, possuíam uma só alma. Um só coração, uma só alma. Isso nos recorda que, com o passar do tempo, é claro, a igreja vai se compreendendo como um corpo místico de Cristo. Nós somos o corpo místico de Cristo e possuímos um só coração, uma só alma. Quem é este um só coração e essa uma só alma? É o próprio Deus, é a presença do próprio Deus no meio de nós. Desta forma, a Assembleia Cristã, mais do que uma simples assembleia, mais do que uma simples reunião de pessoas, é também conhecida como casa. A palavra casa no grego é oikia. Essa oikia é muito mais do que uma simples residência. Quando os cristãos se reuniam, eles não formavam uma casa no sentido material,
Quando a gente ouve casa, paróquia, casa, a gente sempre lembra de algo material. Os cristãos começaram a ser conhecidos como a casa da comunhão, não porque se reuniam num lugar apenas material, é mesmo porque nos primeiros momentos eles se reuniam pelas catacumbas. Existia um lugar fixo, era pelas catacumbas, mas o estar juntos, o ter uma só fé, um só coração, vibrar na mesma sintonia, comungar na mesma fé, fazia com que eles se tornassem de fato uma morada, uma casa. O que caracteriza uma verdadeira casa é exatamente o sentimento de dependência que um tem do outro. Por exemplo, há uma diferença quando a gente diz: esta é a minha casa, se referindo à construção, ou quando a gente diz: esta é a minha casa, se referindo ao lar. O lar é diferente da casa. O lar geralmente é formado por aquelas pessoas que habitam a construção, a casa. É nesse sentido que aqui a palavra casa da comunhão é utilizada, não só como um aspecto físico. A paróquia não é casa nesse aspecto apenas puramente material. Antes de ser esse aspecto material, a paróquia é casa nesse sentido de que nós nos pertencemos. Nós devemos um cuidar do outro, nós devemos um amparar o outro na nossa caminhada da fé. Porque assim como o povo caminhou 40 anos no deserto e a caminhada não foi fácil, a nossa caminhada no deserto nos dias de hoje também não é fácil. Crer na presença real de Jesus na Eucaristia. Quantas vezes nós somos questionados por crermos nisso? Até pelos nossos próprios irmãos evangélicos, os cristãos. Quantas vezes eles nos questionam? Essa é a nossa fé. Cremos na presença real do Senhor. Então é preciso que estejamos amparados, é preciso que partilhemos esta fé, que um perceba quando o outro está precisando de um apoio, de um incentivo, de uma conversa, de esclarecer uma dúvida a respeito da Eucaristia. Dá um exemplo. Domingo mesmo, quando terminei a missa lá na paróquia, entrou uma senhora na sacristia e disse: Padre, estou triste. E por quê? Você está triste, minha irmã? Porque uma menina de 22 anos, vizinha de casa, deixou a nossa igreja, foi para a igreja evangélica. E por quê? Eu perguntei. Por quê? Porque ela disse que na igreja católica ela não bebe do sangue do Senhor. Veja. E aí eu respondi para você, ela me entendeu. Mas por quê? Aí ela disse: porque ela disse que não bebe cálice. Eu falei: não, mas por que você não explicou para ela? Eu não estou dizendo por que ela foi, eu estou perguntando por que você deixou ela ir. Por que você deixou ela ir? Porque veja só, se ela está dizendo isso, ela está equivocada por dois motivos. Primeiro, porque quem come do corpo bebe sangue. Não tem como separar. É a presença de Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. É isso que proclama a nossa fé na presença real de Jesus na Eucaristia. Não está só o corpo, também porque corpo sem sangue é corpo vivo, e ali está o corpo vivo do Senhor, corpo glorioso do Senhor. Portanto, se está o corpo, está presente o sangue. Então, quando nós recebemos também a hóstia, recebemos o sangue do Senhor. É claro que uma questão mais ritual, mais litúrgica, não é? Mais prática, de beber ou não do cálice,